Boa noite a todos. Eu sou Matheus Mesquita, vou estar apresentando para vocês o estudo sobre o potencial de energia eólica offshore no Brasil. Minha apresentação consiste numa breve introdução, falar um pouquinho sobre energia eólica, aspectos técnicos da mesma no Brasil, aspectos regulatórios, que são muito importantes, e a conclusão. Bom, o Brasil sempre possuiu como sua principal matriz energética as usinas hidrelétricas. Como vocês podem ver no gráfico à esquerda, em vermelho embaixo, a maior parte da matriz energética brasileira sempre foi as usinas hidrelétricas. Mas com as crises pluviais, principalmente a de 2001, houve a necessidade de abranger mais essa matriz energética brasileira. E outros tipos de fontes de energia começaram a crescer a partir de então. Como exemplo, as usinas eólicas, apresentado na cor amarela, tiveram um crescimento significativo e em 2020 apresentava aproximadamente 10% da fonte energética do país. Na direita aqui podemos ver que um dado atual desse ano, que a energia eólica hoje consiste em 11,2% da matriz energética. Bom, a energia eólica instalada no Brasil hoje está presente apenas na faixa terrestre do país, e na maioria delas nas regiões litorâneas do país, onde possui maior aproveitamento dos ventos de maior intensidade e ventos com menos distúrbio devido ao relevo. Bom, o principal equipamento dos parques eólicos são as turbinas eólicas, também conhecidas como aerogeradores. Possuem um princípio de funcionamento no qual elas captam a energia cinética do vento, transformam em energia mecânica que é aproveitada pelo gerador para transformar então em energia elétrica. As turbinas eólicas são divididas em dois grupos, que são as turbinas de eixo horizontal, e turbinas de eixo vertical. As turbinas de eixo horizontal são mais utilizadas no mercado, pois elas conseguem captar ventos em maiores altitudes. Com isso, elas conseguem captar ventos também de maior intensidade. As configurações principais são as turbinas upwind e a turbina downwind, mas como essas turbinas possuem o controle direcional, a upwind é a mais utilizada. Já as turbinas de eixo vertical são menos utilizadas, elas não conseguem captar ventos em altas altitudes, e também o custo para a fabricação dos rotores, por ser rotores mais complexos, são muito elevados, o que as tornam um pouco inviáveis. Aqui, considerando as turbinas de eixo horizontal, um comparativo à esquerda sobre o custo dessas turbinas. Podemos ver que as turbinas offshore, elas aproximadamente custam o dobro das turbinas onshore. Mas se nós observarmos a porcentagem distribuída em cada uma delas, nas turbinas onshore, a maior parte do preço fica especificamente na turbina. Mas no offshore, esse preço ele é distribuído devido ao fato de que a estrutura das turbinas offshore são mais complexas e precisam resistir a mais esforços. A evolução tecnológica dessas turbinas foi grande ao longo dos anos. Como podemos ver no gráfico à direita, é um gráfico da Agência Internacional de Energias Renováveis. Aqui podemos ver os quadradinhos, são o diâmetro dos rotores que foram aumentando ao longo do tempo de rotação, e a altura em que esses rotores são utilizados também aumentaram ao longo dos anos, assim como a capacidade das turbinas de gerar energia. As fundações nas turbinas eólicas offshore são muito importantes, porque ao contrário das turbinas eólicas onshore, elas possuem mais esforços atuando nela. Como podemos ver na figura direita, além da força do vento, ela também possui os esforços provenientes das ondas e das correntes marítimas. As fundações são divididas em dois grandes grupos, as fixas e as flutuantes.
As fixas são mais utilizadas porque a maior parte das instalações eólicas offshore no mundo estão em águas rasas, aonde a utilização dessas fundações é mais indicado, porque são fundações mais baratas, com custo menor e são mais maduras no mercado pela sua maior utilização, mas possui a sua limitação de profundidade principalmente. Já as fundações flutuantes é, são muito pouco utilizadas porque essas turbinas ainda não estão, na sua maioria, em operação em grandes profundidades, mas são conceitos futuros porque esse avanço ele irá acontecer. Então, elas utilizam basicamente de sistemas parecidos com as plataformas de petróleo, né? Sistemas de ancoragem e de boia, e possuem um elevado custo. Aqui, como podemos observar, a maior utilização das fundações nas turbinas offshore em operação no ano de 2020 é justamente as fixas, composta aqui pela monopile, que apresenta o maior número, em seguida a jaqueta, que é a jacket. Em relação ao custo, é uma relação simples. Quanto a maior profundidade de implantação dessas fundações, maior será o custo da sua utilização devido às tecnologias implantadas. Conexão elétrica. Os parques eólicos, geralmente, eles não possuem a capacidade de atender a demanda de energia, porque a sua produção de energia ela é intermitente por estar ligada diretamente aos ventos. Com isso, basicamente, eles utilizam sistemas complementares com outras fontes de energia. E no sistema de transmissão da turbina até as redes elétricas, né, basicamente são dois sistemas, corrente alternada e corrente contínua. A corrente alternada ela é mais utilizada justamente pelos parques eólicos offshore no mundo se localizarem em águas rasas próximas às costas, mas ela possui uma limitação de distância devido ao efeito Joule da perda de potência dela. Já na transmissão de corrente contínua, ela não possui essa perda pela distância, mas é uma tecnologia mais cara pela unidade conversora presente nela, que são de dois tipos, a Line Commuted Converter e a Voltage Source Converter. A VSC ela é mais moderna do que a LCC, porque ela apresenta um mecanismo eletrônico mais atual. Bom, levando em consideração o potencial brasileiro, analisando o mapa à direita, tirado da Global Wind Atlas, podemos ver a maior incidência de ventos anualmente na zona econômica exclusiva do Brasil. Os maiores ventos apresentam aqui na faixa de 6 até 8, e com isso a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, fez uma projeção utilizando dados desses ventos com as profundidades, estipularam as áreas aproveitáveis que esses parques eólicos podem ser instalados nessa zona economicamente exclusiva e fez uma projeção do potencial de produção desses parques. Levando em consideração, de novo, a maioria das instalações mundiais serem em águas rasas, se você levar em consideração a profundidade até 100 metros, o potencial anual brasileiro seria de até 934 gigawatts para o vento de maior intensidade, né, levando em consideração que é o de 7 metros por segundo. Bom, o Brasil, até o final do ano passado, até o início desse ano, na verdade, carecia de regulamentações e legislações específicas para a geração de energia elétrica offshore. Ao contrário da onshore, a offshore utiliza de áreas públicas, que são as áreas denominadas nessa imagem, que é de mar territorial, zona contígua e zona econômica exclusiva.
Com isso, a necessidade de uma legislação exclusiva para a produção nessas áreas era necessária, visto que as instalações eólicas onshore sempre foram, em sua maioria, são instaladas em áreas particulares. Essa legislação que saiu no início desse ano, que é o decreto número 10.946, ele fala justamente da legislação para a utilização dessas áreas para a geração de energia elétrica, tanto para a autoprodução quanto para a venda dessa energia no mercado de energia brasileiro. Já no licenciamento ambiental, ele é composto em 3 fases, semelhante à implantação no meio onshore. Primeiro, o processo precisa de uma licença prévia, que aprova a localização do empreendimento, depois a licença de instalação, que autoriza a construção do empreendimento, e a licença de operação para poder operar, enfim, o empreendimento. Como conclusão, com os dados apresentados, podemos ver que o potencial brasileiro é muito grande nessas áreas devido à extensão territorial que nós temos na zona econômica exclusiva, né, nas áreas oceânicas, pelos nossos fatores climatológicos também serem bem favoráveis a essas instalações. E outro fator que mostra esse potencial é justamente o número de processos hoje em andamento, em fase de licenciamento ambiental de parques offshore no Brasil. Como vocês podem ver, são mais de 120 processos hoje em fase de licenciamento ambiental. E como vocês podem perceber, se vocês olharem as datas de dezembro do ano passado a janeiro desse ano, que foi justamente o período em que o decreto que traz a legislação da geração dessa energia offshore veio à tona. E o número desses processos que estava estabilizado teve um crescimento abrupto. Os desafios futuros são pesquisas mais apuradas meteoceanográficos e climatológicos da zona econômica do Brasil, a avaliação do sistema portuário brasileiro para justamente suprir esses parques eólicos, né, suprir tanto na operação quanto em manutenção, em suprimentos, e a especialização dos recursos humanos, visto que o Brasil ainda não possui nenhuma instalação dessa em operação. Bom, meu trabalho foi esse, agradeço a todos aí e passo a palavra para os professores.